E aí, família tricolor, uma ótima terça-feira para você, espero que sua terça-feira tenha sido ótima. Vamos fazer então um pré-jogo, conforme havia prometido para vocês, depois da partida contra a Chapecoense no domingo. Vamos fazer um pré-jogo rapidinho sobre Paraná Clube São Paulo, amanhã, 7h30 da noite, lá no Estádio dos Caras. E só para avisar, já começar dando uma boa notícia, a torcida do São Paulo esgotou os ingressos para a torcida visitante em pouquíssimas horas. Desde ontem está esgotado, os ingressos estão esgotados. O número não foi divulgado de ingressos, mas se a gente for medir com o que aconteceu na partida contra o Corinthians lá, a torcida do Corinthians teve mais ou menos 1.900, 2.000 ingressos para a torcida visitante. Então, o São Paulo deve ter mais ou menos essa mesma quantia, 2.000 torcedores. Realmente a torcida do São Paulo está fazendo uma festa incrível, não só no Morumbi, mas aonde o São Paulo joga, a torcida do São Paulo tem feito a sua parte, mais uma vez. Se fez a parte dela ano passado, quando o São Paulo estava naquela nhaca, imagina agora se não vai fazer com o São Paulo em primeiro lugar, lutando pelo título, na liderança do campeonato. Daqui a pouco eu vou falar também que já estão à venda os ingressos para a partida de domingo, 11 horas da manhã contra o Ceará. Daqui a pouco eu falo, tá? Antes de mais nada, eu vou falar rapidinho que essa parte é a mais chata do vídeo. Se inscreva no canal, like nos vídeos, 70 mil a bolsa, 100 mil a camisa. Eu vou falar rápido porque é chato. Parece que fica mendigando as coisas, parece que fica enchendo o saco para vocês, de vocês, como se só isso interessasse. Mas aí vocês sabem, sininho, marca d'água, aquela coisa toda, tá? Ó, São Paulo treinou hoje de manhã antes de viajar para o Paraná. Olha que boa notícia. O Aguirre tem todos os jogadores à disposição. Fez uma lista de 23 nomes e vai com força máxima. Não tem nenhum jogador machucado, não tem nenhum jogador suspenso, não tem nenhum jogador em tratamento, fazendo tratamento médico. Vai poder entrar com força máxima contra o Paraná amanhã. Eu queria chamar a atenção, antes de falar mais do São Paulo, eu queria chamar a atenção, duas entrevistas que eu li hoje. Uma do Raí e outra que saiu ontem do Aguirre, os dois falando sobre o momento do São Paulo. Eu achei bem legal, quero passar para vocês um resumo rapidinho. O Raí disse que está muito contente com o sucesso do time, está muito contente com o atual momento do time, só que ele disse o seguinte, que não existe sucesso em meio de temporada, né? Então o São Paulo ainda não ganhou nada, tá muito com os pés no chão. Ele disse que ele tá tranquilo, que tá gostando muito do ambiente no clube, gostou muito das contratações. O São Paulo tem jogadores todos com contrato para vencer no máximo só no ano que vem, então tá com um grupo muito bom, segundo o Raí. É claro que ele fica preocupado agora com a primeira colocação. O que acontece, né, gente? A sede da torcida fica eufórica, tem a sede de outros clubes. Por exemplo, surgiu uma história aí que o Arboleda interessaria a clubes da Europa. Eu vou ficar de olho, vou passando essa informação para você. Tem aquela história do Rodrigo Caio com o Lyon, a janela de transferências agora fecha no final do mês. Então, tomara que não aconteça, a gente não perca nenhum jogador agora nessa fase, agora com o segundo turno todo pela frente. Tomara que seja esse elenco permaneça, esse mesmo elenco até o final do campeonato. E outra coisa que o Aguirre falou, que o Raí falou bacana também, disse que não tem esse negócio de oba-oba, que não tem festa, que não tem, o time tá focado em se manter na liderança, que chegar na liderança é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. E ele contou um bastidor legal, que depois da partida contra o Sport, lá com o São Paulo ganhou de 3-1, os jogadores foram jantar e não teve nenhum clima de festa, mesmo com uma bela vitória fora de casa. Não teve nenhum clima de festa, os jogadores estão focados, apesar de um ou outro fazer uma brincadeira nas suas redes sociais. O Arboleda postou um vídeo legal, o Reinaldo sempre faz, os meninos da base, desculpa, sempre fazem, mas não é um clima de oba-oba. É um clima de alegria, porque o clima do São Paulo é muito bom. E quem destacou esse clima também foi o Aguirre. E o Aguirre deu uma declaração, que eu não sei o que vocês acham, ele disse que o São Paulo não precisa mais de reforços. Não vai atrás de reforços, o elenco está completo. E ao contrário do que algumas pessoas pensaram, o Aguirre está sendo soberbo de falar que não precisa, que o elenco dele é bom demais. Não, ao contrário, ele disse que o São Paulo está trabalhando com humildade, trabalhando com consciência, e ele tem um esquema de fazer um trabalho, ele foca por objetivos curtos. Então, assim, é sempre o próximo treino, é sempre o próximo jogo, para os jogadores focarem nos objetivos curtos, assim. Então, eu acho que realmente está dando certo, né? E a característica principal que ele reconhece, Aguirre e Raí reconhecem nesse grupo São Paulo, é a humildade e a união do grupo. Realmente, eu acho que isso a gente não tem a menor dúvida. Sobre a união do grupo, sobre o clima bom, a gente percebe nos vídeos da TV São Paulo, que eu sempre digo para vocês, percebe nos jogos, percebe depois dos jogos, percebe dos jogadores nas redes sociais. Eu acho que realmente o clima está excelente. Então, eu fiz aqui mais ou menos como deve ser a escalação do São Paulo, já que tá todo mundo completo, o time está completo, não deve poupar ninguém, deve ser mesmo camisa 12 no gol, Bruno Pérez na lateral direita, Arboleda e o Anderson Martins, que foi poupado contra a Chapecoense, e o Reinaldo também na lateral esquerda, que também foi poupado.
No meio-campo deve ser mesmo o Hudson e Jusilei, que o Hudson foi poupado e entrou no segundo tempo. E aí no meio de campo, Nenê, Everton, Rojas e o Diego Souza. Esse deve ser o time, o provável time para encarar o Paraná amanhã. Falando do Paraná Clube, é o seguinte, olha só, campanha horrível do Paraná, lanterna do campeonato, tem só 14 pontos, 3 vitórias e 9 gols. Pra vocês terem uma ideia, só o Nenê e o Diego Souza tem 7 gols cada um no Brasileiro. Então imagina a draga que tá esse time do Paraná. E o São Paulo tá com 41 pontos, 12 vitórias e 32 gols. Os caras estão com 3 vitórias e 9 gols, 14 pontos. Então uma diferença muito grande, ponta e ponta, né? O ponta na liderança e lá embaixo os caras na lanterna. Eu só fico preocupado, eles estão 5 jogos sem vencer, 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Então, é a segunda pior campanha como mandante, tem só 13 pontos em 10 jogos. E o técnico deles, o Claudinei Oliveira, estreou contra o Internacional, o terceiro técnico do Paraná no ano. Olha como eles trocaram de técnico. A terceira passagem desse Claudinei Oliveira. Ele disse que o time precisa treinar, ele está sentindo falta de treinamento, que não dá tempo de treinar. Mas eu fico preocupado porque vocês lembram, contra o Internacional lá no Beira-Rio, eles seguraram o resultado até os 50 minutos, eu vi os melhores momentos, eles tiveram chance de gol, poderiam ter vencido o jogo, foi um jogo bastante equilibrado, e aquilo que eu falei pra vocês, na minha opinião, eu acho que não tem mais jogo fácil contra time nenhum, em cima e embaixo da tabela, pra mim é indiferente, vão ser pedreiras até o final do campeonato. Eu só fico feliz porque o São Paulo tá focado apenas no Campeonato Brasileiro, e eu acredito nesse título, tô muito confiante. E apesar de respeitar o Paraná, de estar preocupado, eu acredito numa vitória amanhã. Deixa eu falar para vocês sobre os ingressos do jogo contra o Ceará no domingo, 11 horas da manhã. É o seguinte, a diretoria do São Paulo espera 60 mil pessoas no Morumbi, hein? Jogo domingo de manhã, realmente... No ano passado a gente fez um jogo tão bacana contra o Cruzeiro, vocês lembram? Que 3-2 que o Hernanes acabou com o jogo, tinha sei lá quantas, mais 60 mil, 50 e tantas mil pessoas no Morumbi. É um clima legal, um clima diferente. Se no ano passado eu tava naquele clima terrível de preocupação, imagina agora com a torcida feliz e empolgada. Vamos pegar outro time que tá lá embaixo na tabela, mas eu acho que é um outro jogo difícil. O Ceará empatou com o Vasco ontem, conseguiu um empate fora de casa contra o Vasco, se bem que o Vasco tá lá embaixo na tabela. Então os ingressos já estão à venda, começaram a ser vendidos só para os sócios torcedores, mas agora abriu para todo mundo. Se eu fosse você, já garantiu o ingresso, porque realmente vai estar casa cheia, o Morumbi vai estar bonito. Tomara que faça um dia bonito de sol. Preço, a partir de R$ 35. Contra a Chapecoense o ingresso mais barato estava 30, só que eu descobri o seguinte, tem uma comissão que analisa o preço dos ingressos a cada jogo do São Paulo. Como? Existe uma expectativa muito grande de casa cheia, essa comissão decidiu subir o preço do ingresso para R$ 35. Realmente acho que não está caro, mas se eu fosse você, corria logo para comprar. Pelo menos o Morumbi continua com essa tradição de manter o ingresso barato, porque o estádio é nosso, tá pago, a gente não precisa colocar o preço lá em cima para atrair a torcida. E só lembrando, o São Paulo é a segunda melhor média de público do campeonato, mais ou menos, se não me engano, 33 mil pessoas. Aproximadamente 33 mil pessoas, só perde para o Flamengo, que está com quase 48 mil de média. Então, casa cheia contra o Ceará, se eu fosse você, garantia o seu ingresso. Certo, gente? Então, amanhã eu não vou transmitir pelo meu Instagram, porque eu vou estar trabalhando. Eu vou ter que chegar mais cedo no trabalho, mudar alguns horários aqui. Eu vou ter que chegar mais cedo no trabalho e vou dar um jeito lá, fazer minhas coisas mais cedo para conseguir assistir a partida. E o comentário do vídeo vai sair só depois, um pouco mais tarde do que geralmente eu faço, tá bom? Essa é uma falha na minha cachorra, vocês estão percebendo, o interfone tá tocando, tá uma bagunça danada aqui em casa, mas essa bagunça não me impedirá de fazer o tradicional Momento Maguila de hoje. Queria mandar um abraço pro Dilson, do Mato Grosso do Sul, Thiago Rocha, de Queimadas, na Bahia, Valdir Leite, de Tatuí, onde mora minha mãe, aqui em São Paulo, Geraldo Sena, de Abaetuba, no Paraná, e eu queria mandar um abraço especial para dois São Paulinos, o Francisco Ruiz, e aqui da Zona Norte de São Paulo, e pro filhinho dele, o Caleb. Ele mandou um vídeo super bacana, o menininho, pedindo um abraço. Caleb, um abraço pra você, um abraço pro seu pai. Peça pro seu pai comprar ingresso pro jogo contra o Ceará, pra você assistir com ele. A gente se encontra lá e tira uma foto juntos. Tá bom, gente? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu volto amanhã, um pouco mais tarde. O jogo amanhã é 7h30, mas mais tarde. Mas se você não conseguir assistir amanhã, você assiste o vídeo do tiozinho na quinta-feira. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão e permanecer em primeiro lugar na tabela. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.